Oi, gente! Hoje nós vamos começar os estudos sobre relações ecológicas. O que seriam as relações ecológicas? São as interações que acontecem entre os seres vivos que estão na natureza. Então, essas relações elas podem acontecer entre espécies diferentes, que nós vamos chamar de relações interespecíficas, como por exemplo, nós vemos uma abelha e uma flor aí se relacionando. Daqui a pouco a gente vai entender que relação é essa. Ou essas relações podem ser intraespecíficas. Intra é dentro, é da mesma espécie. Então, vamos ver geralmente essas relações naqueles organismos que vivem em sociedade, como as abelhas e as formigas. Outra forma que é possível dividir as relações ecológicas é entre elas serem harmônicas ou desarmônicas. O que seriam as relações harmônicas? É aquelas relações que só trazem benefício para pelo menos um dos indivíduos. E as relações desarmônicas, elas vão trazer algum prejuízo para um dos indivíduos também. Então, hoje nós vamos estudar as relações harmônicas interespecíficas, ou seja, aquelas que acontecem na mesma espécie, certo? Na mesma espécie. Nós vamos estudar três: o comensalismo, a protocooperação e o mutualismo. O comensalismo é o seguinte: é uma relação que beneficia um dos seres, mas não prejudica outro. Como, por exemplo, aqui nós temos o urubu se alimentando de restos dos alimentos que são deixados. Então, não atrapalha, não é ruim para o outro ser, mas é muito bom para o urubu. Outro exemplo é esse aqui do tubarão e esse peixe que se chama rêmora. A rêmora consegue ficar presa nas laterais do tubarão. E a rêmora, com isso, consegue se movimentar pelo mar sem gastar energia e, principalmente, ela se alimenta do resto de alimento que o tubarão não come. Então, para o tubarão não atrapalha, porém, para a rêmora é muito importante. A protocooperação já é diferente do comensalismo, porque na protocooperação acontece algo bom para as duas partes, não só para uma. Nesse exemplo aqui, nós temos um jacaré, que ele fica com a boca aberta, enquanto os passarinhos vão se alimentar dos restos de carne que ficam entre os dentes do jacaré. Então, para o jacaré, é bom que os dentes deles ficam limpos, e para o passarinho é bom porque ele se alimenta, certo? Aqui, outro exemplo, nós temos um caranguejo que se chama paguro e ele vive dentro de uma concha de um animal que já morreu. Em cima dessa concha vive uma anêmona. Não sei se vocês lembram, mas a anêmona que vive no mar, ela ela queima, se a gente tocar nela, ela queima. Então os predadores, se for mexer aqui, vão se machucar. Dessa forma, o caranguejo se beneficia da proteção que a anêmona dá a ele. E a anêmona se beneficia do fato de que, se o caranguejo vai caminhar no fundo do mar, ela também caminha. Então, ela consegue alcançar lugares que ela não alcançaria, porque a anêmona ela é fixa. Consegue se reproduzir em outros locais e consegue se alimentar em outros locais da mesma forma. Por último, nós vamos ver aqui o mutualismo. O mutualismo é uma relação que os dois se beneficiam. Qual a diferença do mutualismo para a protocooperação? A protocooperação não é obrigatória. A protocooperação, o jacaré vive sem o passarinho e o caranguejo vive sem a anêmona. É melhor junto? É, mas vive separado também. No mutualismo, não. No mutualismo é obrigatório. Então, quais são os exemplos? Não sei se vocês já viram no tronco das árvores essas manchas arredondadas. Se chama líquen. Líquen. L-I-Q-U-E-N. Líquen. E o líquen é uma mistura entre dois seres, fungo e alga. Eles dependem. Se um não existir, o outro não existe. Porque a alga, ela consegue fazer a fotossíntese e
e proporcionar alimento ao fungo. E o fungo proporciona o ambiente adequado para a alga viver. Se um morrer, o outro morre. A mesma forma são as abelhas e as flores. As abelhas precisam do néctar das flores para viver. E as flores precisam que a abelha passe de uma para outra, separando e misturando, na verdade, o pólen para que as flores consigam se reproduzir. Se acabarem as abelhas, as flores tendem a entrar em extinção. Inclusive, é uma preocupação que se tem, que alguns agrotóxicos estão levando à morte das abelhas. Então, isso pode levar à morte de várias plantas, de várias flores e de vários frutos. É isso. Então, nós estudamos hoje as relações ecológicas, elas podem ser, são as interações entre os seres, elas podem ser entre seres de espécies diferentes e seres de espécies da mesma espécie. Hoje nós vimos as relações harmônicas, outra aula nós vamos ver as desarmônicas. Comensalismo só é bom para uma, protocooperação é bom para os dois, mas um não depende do outro. E no mutualismo é bom para os dois, mas eles dependem um do outro. Como atividade, eu vou propor para vocês fazerem um comentário de no mínimo 3 linhas sobre uma relação ecológica dessas 3, né, no texto que eu dei aqui na aula, que você achou mais interessante, certo? E você vai explicar o porquê você achou interessante, tá bom? Qualquer coisa, pode escrever lá no Google Classroom ou mandar a foto para mim. Um beijo para vocês.